o mainstream é mais glamour ou mais perrengue, Daniel? Teve um episódio, quando eu trabalhava no Voz da Terra, e teve o Caminhonaço, que era um protesto de caminhoneiros, isso em 96, 97, sei lá. E eu lembro que tinha muito repórter do Estadão, tinha correspondente de outros lugares. E eu lembro que eu fiquei, acho que a Isabel Costa, repórter, foi lá, e eu falei, como é que esse repórter trabalha? Mais um MC Prosa começando. Hoje a gente está recebendo na MCP a visita do Daniel Bergamasco, ele que é jornalista, foi correspondente internacional, passou por grandes veículos como a Folha de São Paulo, Veja São Paulo, revista GQ Brasil e hoje está na revista Piauí como editor executivo e é também autor do livro Da Ideia ao Bilhão. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, sempre gostoso falar de comunicação, né? Esse nosso assunto favorito, então um prazer estar aqui com você. Que legal. Conta pra gente o início de tudo, como é que esse jovem lá do Velho Oeste, ou aqui do Velho Oeste paulista, se interessou por comunicação, como é que foi o despertar por jornalismo, o que foi a chave, a virada? Você sabe que a gente estava conversando antes da gravação e mostrando, a gente estava revendo um comercial histórico da MCP, né, da cerveja Nova Malta, e eu me lembro que nessa época eu estava no ensino médio e eu queria fazer publicidade. Era a minha vontade, trabalhar com criação especialmente, tinha esse desejo. E um dia, eu gostava muito de escrever e em 94, eu estava de 13 para 14 anos, eu vi um anúncio num jornal chamado O Tempo, que era um jornal muito legal, que circulava aqui em Assis. Sim. Ele não tinha notícias factuais, era um jornal revista, com matérias especiais e tal. E esse jornal era distribuído, ele era distribuído na minha casa, e eu vi um anúncio procurando colaboradores de texto, que eu acho que era um anúncio destinado a pessoas graduadas em alguma coisa, que não precisava ser jornalismo. E eu estava da 7ª para a 8ª série, naquela época era série, né? E na minha época eu estudava no Clibas. Na minha época, na escola pública, era muito comum um menino dessa idade, meninas um pouco também, mas mais os meninos trabalharem, né? E eu estava procurando emprego. Tinha procurado emprego no comércio da cidade, sei lá, procurado 1, 2 vezes, não tinha conseguido nada. E eu vi aquele anúncio e fui lá para o jornal oferecer o meu trabalho. Ninguém me atendeu, foi outro dia, até que uma hora deu certo. E eles publicaram, eu conversei, me lembro na reunião como se fosse hoje, assim. Você com 13 anos fazendo uma reunião na editoria do jornal. Exatamente, as pessoas fumando ali, eu com o olho, com a alergia toda atacada ali, com o olho vermelho. E era o Zeca Santini, né, que era o fundador do jornal, e a Queco Ribeiro, que era a editora-chefe. E eles acharam inusitado aquela coisa de eu estar ali procurando trabalho e me pautaram para uma matéria sobre a avenida. Que na época eu acho que era mais forte isso, na Avenida A famosa Avenida Rui Barbosa, onde as gerações se encontravam no final de semana. Exatamente, eu acho que ainda tem isso, mas eu tenho uma impressão que na época era muito mais forte, né? Enfim, me pautaram a fazer essa matéria e eu fui para lá, fiz a matéria e para minha surpresa, quando saiu o jornal, a matéria era a capa, porque como eu falei, é um jornal meio revistoso, né? A capa era a matéria inteira já, com o meu nome ali aparecendo, com fotos da matéria. Sim. E foi assim, então foi o começo de tudo. Depois o editor vai buscar essa imagem do jornal O Tempo e eu tenho uma informação muito legal. Eu, sabendo de parte dessa história, eu entrei em contato com o Luiz Ventania, que é o Luiz de Barros, né, jornalista, historiador assisense, pesquisador. Eu falei, Luiz, conta pra mim o início, o fim do jornal, só por curiosidade, eu vou estar com o Daniel, tá? Ele ficou super entusiasmado. Então, o jornal, a primeira edição do jornal O Tempo, ela entra exatamente no dia 14 de agosto de 93, e o jornal se finda em meados de 94, então ele não teve uma longa vida, mas o que é interessante, as pessoas que... Ele foi fundado pelo Tufi Jubran, né, ex-prefeito de Assis, e também pelo Marco Santilli. E aí as pessoas que passaram por lá, para você ter uma ideia de como as redações naquela época eram gigantes mesmo no interior, né? E olha que informação bacana aqui. A equipe inicial reúne diretor-presidente Tufi Jubran, diretor de redação Roberto Silo, que foi dono do Diário de Assis, ainda hoje, né? O diretor de redação Roberto Silo, coordenador editorial Marcos Barreiro, editor-chefe Júlio César Garcia, os repórteres Carla Mimesse, Kita Morim, falecido recentemente, inclusive, Luiz Alberto de Oliveira Ferraz, Roberto Silo,
Tony Pequeno, os repórteres fotográficos Bel de Souza, Kiko Roselli e os diagramadores, designer gráficos, o Luiz de Barros, o Ventania, e Damásio Figueiredo Júnior. E ainda haviam 2 diretores comerciais, o Moisés Jubran e o José Vitor Belucci. Então, olha que informação. Tinha um time maravilhoso. Olha o tamanho disso aqui. Tem mais gente que passou também. Assim, o time inicial, acho que era quando estava sendo idealizado. Não, um timaço, assim. E lembrando que informações, só para a galera que está assistindo, está no CEDAP, né, da Unesp, tem essas informações disponíveis lá na Unesp. O CEDAP tem, eu vim no ano passado ou retrasado, acho que no ano passado. Eu vim aqui e fui ao CEDAP porque eu não tinha mais o jornal. O trabalho que eles fazem ali de conservação de arquivos de imprensa é maravilhoso, tanto imprensa regional quanto imprensa nacional, né? Sim. E aí tava lá o jornal o tempo inteirinho, assim, lindo, e eu pude fotografar, rever aquele jornal e entender como ele era moderno já naquela época, como ele era à frente do tempo, uma diagramação arejada, leve, valorização da fotografia, do bom texto. E olha que legal você falar isso, porque a hora que eu estava contando para o Emilson, o fundador da MCP, sobre essa história toda, eu falei, pô, contei essa história que eu já tinha acesso a uma parte dessa informação e tal. O Emilson falou, pois é, quando eles foram lançar, eles chamaram a gente para reunião, o Emilson, né? Isso em 93. Olha só. Chamaram, a MCP ainda estava em processo de abertura legalmente com o CNPJ, mas o Emilson já atuava na área de comunicação, acho que atendendo a associação comercial. E ele falou que teve com o Tufi Jubran, com o Santilli, sentados discutindo exatamente o projeto gráfico do jornal. Olha só, que legal, cara. Imagino como é que foi esse conceito todo naquele momento, né? Poxa, maravilhoso. É engraçado que quando eu revi esse arquivo do tempo, eu agora trabalhando na Piauí, eu vejo o jornalismo mais literário, assim, né? Exato, assim. Algo além do factual e um olhar para inovação, para pensar diferente. Foi uma viagem no tempo mesmo, olhar essa... Que massa. Que legal resgatar também isso, né? Essa história. O próprio Ventania, quando se colocou à disposição para mandar essas informações também para a gente aqui. Incrível. Eu falo que assim, se a gente não registra isso, seja em vídeo, em foto, essas histórias vão perdendo na oralidade, né? Um vai contando para o outro. Então... estamos gerando um documento para o futuro. Alguém vai usar a nossa conversa aqui, vai passar lá no CEDAP. Daqui 30 anos. E quando acontece de você ir para fora mesmo? Quando que você vai para o mainstream? Cara, eu continuei trabalhando depois dessa experiência no Jornal Tempo. Eu fui para o Voz da Terra e aí sim trabalhando diariamente como funcionário. E depois para a TV a cabo em Assis, que era uma coisa nova, o canal local. Na época era o Canal 4. E o Voz da Terra na época pulsante também. Voz da Terra pulsante, e eu fui para o Voz da Terra trabalhar como funcionário mesmo, porque no tempo eu era freelancer. Sim. No Voz da Terra eu era um repórter, eu saía da escola, estudava de manhã, saía e ia a pé ali pro jornal e fazia de tudo. Em algum momento fazia manchete, e aí quando eu entrei eu tinha 14 anos. Mas eu era grandão já, então eu não parecia. Dava uma despistada. E tava a galera toda, Lúcio Coelho tava lá, Genor tava lá. Cara, o Júlio Bode tava lá também. Olha, quem era? O Sérgio Vieira era o editor-chefe. Serginho, claro. A Isabel Costa, que também faleceu agora na pandemia, foi ela o meu primeiro contato. A Dagmar passou e ficou muitos anos lá também. Pô, a Dagmar era mas a Dagmar é o seguinte, como todo mundo fumava muito na sala, na redação, todo mundo era fumante. Só eu que não, eu tinha 14 anos, né? E eu voltava com a roupa podre, assim, depois do dia de trabalho, naquela redação fumaçada e tal. E eu ia trabalhar do lado da Dagmar, que ela era o telemarketing. Olha só. Então era um lugar, assim, livre de cigarro. Então a gente ficava trabalhando junto, ela vendendo assinatura e eu apurando. E ela muito legal, muito querida, me falava, eu tenho vontade para reportagem. Logo depois ela foi e eu fui acompanhando a carreira dela. Ela virou especialista depois de policial, né? Ela sempre... cobriu isso, né? E hoje grande parte das coisas que eu sei de Assis é vendo a Dagmar. Pela verdade. E aí, como o mundo dá voltas, né? No ano passado, meu pai morreu, né? Meu pai é o Lilão Moisés Bergamasco, que é professor, cantor, foi atleta também. Foi a Dagmar que me ligou para dar a notícia, né? E aí fez com o maior carinho, maior qualidade, assim, então, enfim, esses encontros que a gente vai tendo ao longo da vida. E aí você foi para a Cabonete também? Daí eu tive um programa, daí depois eu virei contratado ali e olhando para o vestibular, aí a essa altura eu já estava
muito seduzido pelo jornalismo. Sim. E aí eu fui fazer faculdade na Unesp de Bauru. Sim. E ali, cara, ali foram anos, Bauru era uma... Eu até, como eu sempre trabalhei aqui, cheguei lá, falei, não, agora eu vou chegar aqui, vou arrumar emprego no jornal, vou... E não foi o que aconteceu, assim. Eu até fiz alguns trabalhos, tinha uma feira agropecuária, que eu não sei se ainda existe, grande, né, a Expo Bauru. Ah, sim. Eu só não sei se tem todo ano, mas eles... Fiz estágio num site de economia que era feito ali e tal. Em algum momento, com um colega de faculdade, a gente criou uma coluna e mandou essa proposta para o IG, para o Matina Suzuki. Nossa, Matina. Que eu encontrei depois profissionalmente, quando eu fui fazer meu livro, foi com ele na Companhia das Letras, que eu tive minha primeira conversa e que fechamos ali de eu fazer o livro. Mas na época a gente escreveu para ele, o portal IG, era aquela fase de internet, isso já era quase 2001. Até o Nizam tá resgatando esse assunto direto, ele falou que Pois o IG tá com a Inideias e tá com aquela situação lá da Nizai, né, que é genial. E ele tá resgatando as histórias da época do IG, de quanto foi transformador, inovador. E a né, gente via aquilo acontecendo, a gente olhava aquilo acontecendo, aquele portal fervilhante, o UOL era o maior, mas o IG até eles colocavam que eles eram o Silvio Santos da internet, porque eles eram os vices e tal. Uma bela sacada, né? Sim. E a gente mandou uma proposta de coluna de humor. E o meu amigo é o Diógenes Campanha, que hoje em dia trabalha na Bolsa de Valores, lá na comunicação, em São Paulo. E a gente propôs uma coluna, ele contratou a gente meio na hora, e a gente ficou 3 anos fazendo uma coluna de humor, até que, enfim, quando eu me formei, fui para São Paulo. E aí, cara, também, de novo, você chega numa cidade nova, e também pronto para trabalhar, pronto para chegar e não encontrava nada, não conhecia as pessoas, né? Não tinha contatos ali. Tinha esses contatos do IG, mas eu era colunista à distância, né? E aí eu lembro que eu cheguei, fiquei desempregado um tempo, daí arrumei um emprego numa revista de palavra cruzada. Eu louco para escrever, tinha que escrever os textos dentro do quadradinho desse tamanho aqui, um por um. E... Você estava antecipando o X, né? Exatamente. Olha, mas ali era menos ainda. Mas foi também uma experiência legal. E depois eu fui conseguir um freela na Isto É Gente, que na época circulava em papel e tal. Fiquei uns, acho que 10 meses. E aí a Mônica Bergamo tinha visto uma capa que eu fiz na Isto É Gente. Acho que uma amiga comentou também do meu trabalho e me chamou para trabalhar na Folha. E aí eu estava lá como freela, batalhando ali para ser contratado, aquela coisa, e surgiu essa proposta da Folha de São Paulo. Eu fui e aí fiquei 7 anos na Folha. Que legal. E aí você foi correspondente internacional também, e a história da história, né? O mainstream é mais glamour ou mais perrengue, Daniel? Cara, eu acho que é igual... não sei, acho que é muito trabalho como... Sim. Eu imagino que para você aqui seja a mesma coisa. Deve ter momentos de vitória, né? De se comemorar um novo cliente, comemorar um prêmio. Ou uma campanha que vai pro ar e você fala, putz, que massa. Mas isso é quantos por cento do tempo? Das 8 horas diárias comercial, né? Talvez 7 você fica apagando fogo, né? Apagando incêndio. É muito trabalho e no fim é muito parecido, assim. Sim, quando eu trabalhava Teve um episódio, quando eu trabalhava no Voz da Terra, e teve o Caminhonaço, que era um protesto de caminhoneiros, isso em 96, 97, sei lá. E eu lembro que tinha muito repórter do Estadão, tinha correspondente de outros lugares. E eu lembro que eu fiquei, acho que a Isabel Costa, repórter, foi lá, e eu falei, e como é que esses repórteres trabalham? Ela falou, mas igual a gente. Eu falei, mas igual como? Eles estão lá com o bloquinho, com a caneta, com o gravador, fazendo as perguntas parecidas. Eu acho que eu entendi como a imprensa regional, aqui local, hoje eu não posso falar que eu não tenho tanto contato, mas era boa quando eu também fui para o dia a dia da Folha, de outros lugares, e vi que o trabalho também ele é muito parecido, né? Sim. É claro que tem essa situação, por exemplo, você foi correspondente internacional, daí você viveu em Nova York, por exemplo. Então, mas né? eu encontrava repórter do New York Times, da New York, claro que tem diferença. Mas morrendo de trabalhar também mesmo. Mas também tem muitas semelhanças. Sim. Eu acho assim, quando você pega um lugar, por exemplo, a revista Piauí, o que é muito diferente? Eu sou responsável pelo digital, entre outras coisas ali, né? Você não tem meta de audiência, você não tem meta de... Você mede tudo, olha os números toda hora. Eu gosto de olhar muito tempo de leitura das matérias, então essa matéria é longa, ela teve um tempo de leitura compatível, as pessoas desistiram no meio e tal, mas é um trabalho feito com muito cuidado, tem uma artesania,
Tem um colega nosso que é o João Batista Júnior, repórter, ele fala que é uma alta costura. E faz sentido na analogia. A gente usa aqui também, a gente fala alfaiataria. Fala assim, a MCP faz alfaiataria, né? Eu vou lá costurar aquela demanda, não vou entregar nada enlatado pro cliente. Qual que é a necessidade dele, né? Não, e tem, acho que esse lado da alfaiataria que é assim, a matéria ela é feita pelo repórter com tempo, com condições, precisa viajar, vai viajar, tem recurso para fazer. A matéria fica pronta, vai para o editor. Normalmente tem um vai e vem, é editado com muito rigor, muito cuidado, muito carinho ali, cada texto. Aí a matéria está pronta, aí chega um checador que vai refazer todo o caminho da apuração. Ele vai ouvir as entrevistas, ele vai olhar os números que estão citados na matéria, ele vai analisar tudo ali que foi feito. E eu vou te falar, pode ser o melhor repórter do mundo. Sempre alguma informação equivocada passa. Uma capital que ele colocou meio de cabeça, aquilo não era bem aquilo. Uma conta ali, então ele refaz todas as contas. E ele muitas vezes telefona para a fonte, o checador, e fala, olha, eu tô aqui, fala que você nasceu em Juiz de Fora, mas eu não achei esse registro. Teve outro dia, eu fui fazer um texto sobre um time de futebol chamado Laguna, que é um time vegano. Eles vão jogar a Copa do Brasil agora. E o Laguna, todo mundo lá só pode comer, todo mundo vegano, só pode comer comida vegana. E aí tinha uma coisa que o cara falou assim pra mim, não, nossos maiores seguidores é quase tudo Rio e São Paulo. Sim. E aí eu pedi pra ele, você me manda o print do Instagram, da parte do número? Ele olhou e falou, pô, Daniel, ainda bem que você me pediu, porque eu fiquei com essa informação na cabeça e não é aqui. Então assim, eu poderia pegar uma informação só com o que ele me passou de cabeça, sim, mas quando eu já faço pensando na checagem, né? Sim. Então quando você pensa na checagem, não, vamos checar onde é que está escrito que é, né? Como é que eu posso provar que é? Então eu te falo assim, no Jornal Tempo, minha primeira matéria foi em janeiro. Pô, vamos lá pegar o documento. Então assim, esse trabalho de checagem, por exemplo, isso é algo muito especial e que alguns veículos do mundo têm. A New Yorker tem 28 checadores. Nossa. Na Piauí nós temos 3 da equipe fixa, que trabalham exclusivamente com isso, e mais muitos colaboradores que olham para garantir a informação. E depois esse trabalho, que ele é revisto, o autor participa, revê, ainda passa por uma revisão também muito rigorosa. No caso da revista, são algumas revisões. Então tem esse trabalho que eu vejo como um contraste dessa afobação, da informação rápida, rasa, né? Então a gente vai com muito cuidado, muito carinho, e quando existe algum erro, se corrige rapidamente. Mas esse trabalho ele garante ali que os erros sejam, graças a Deus, raros. Interessante. Daniel, eu gostava muito de ler os conteúdos da GQ, né? Você passou por lá, acho que você tem um carinho muito especial. E aí, de repente, você sai, é um universo e vai para outro universo. Tanto é que tem uma pergunta que eu sempre faço para os entrevistados, para quem passa pelo MC Prosa, qual mundo você vive, né? E aí você sai de uma revista que fala mais com o universo masculino, lifestyle, moda, né? Até achei, quando eu vi quando vocês fizeram, acho que é Caio Castro, que tinham várias capas, né? Cauã Raymond. Cara, eu falei, que massa você colocar no ar uma revista com várias capas, a mesma edição e tal. Era uma delícia, cara. Então, vira muito coisa de publicidade pra gente. Fala assim, porra, que foda isso. E aí, como é que é esse universo? Você está vivendo esse universo, de repente você fecha essa caixa e no outro dia abre uma caixa chamada Piauí. Como é que é essa loucura toda? Cara, é uma boa pergunta, porque existem todos esses universos e eu vivo no meu. Isso é importante, assim. Eu tô na revista, tem aquele momento, tem aquele mundo. Eu acho que às vezes os jornalistas a vida pode se confundir um pouco com o trabalho. Então, por exemplo, eu vivi 3 anos dirigindo essa revista, a GQ, ou GQ, né? Brasil, cara, era um mundo de muito luxo. Então você vai fazer... Eu viajava muito para desfile de moda, para lançamento de carro, para evento de bebida, e é tudo... Dentro desse universo, a revista tratava. Que a revista cobria. E aí eu tentava me vestir ali de acordo, né, com o lugar que eu tava e tal. Voltava para casa, a minha vida, os meus interesses, né? Eu não pertenço àquele universo. Aquele universo é trabalho. A Piauí ela tem um universo muito diversificado, então cada hora você está num lugar, mas tem, por exemplo, o universo da literatura. Eu acho que isso é muito rico, a questão política também, como o olhar que vocês tratam isso lá, né? Exatamente. Nessa área de moda, por exemplo,
é muito tentador ali você achar que você pertence àquilo, que você... Sim. Para mim essa tentação nunca chegou, assim. Eu sempre entendi assim, eu tô fazendo essa viagem nesse lugar lindo, não sei o quê, porque eu tô trabalhando. Sim. Tem uma coisa que eu uso como analogia, às vezes com repórteres que estão começando também, ou não, mas a gente da minha equipe, que é o seguinte. Uma vez eu fui fazer uma matéria, Ju, sobre pessoas que tinham perdido a carta de motorista. E aí tinha um cara que estava lá, que ele era motorista de ambulância. E ele falou assim, pô, eu tô acostumado a andar radial leste, ele morava na zona leste, a 120 por hora com a ambulância. O giroflex ligado? O giroflex, ele falou, eu tava com o meu carro e eu fui na mesma velocidade. Daí eu falo, pessoal, lembrem-se, você está dirigindo a ambulância, você está dirigindo a ambulância. Motorista da ambulância. Exato. Quando você está com o teu carro, é a tua CNH que está valendo. Então, independente do veículo, acho que você pode cobrir esporte, ou cobrir luxo, ou cobrir economia. A tua vida é a tua vida. Você tem que ter os seus amigos, seus interesses, não se confundir com isso. Que legal esse comentário que você está falando, né? Que você pega os youngs, os jovens que estão começando, os focas, né? Como eles dizem na área do jornalismo. A gente atendeu e atende homens públicos, prefeitos, tal, né? Recentemente fizemos um material muito interessante para o Senado Federal, de 200 anos do Senado, depois eu te mostro. E aí eu aprendi um negócio com um prefeito que veio da área executiva, é um cara que tem a cabeça além do tempo. Foi prefeito 5 vezes de uma cidade. E aí ele falava assim, Gil, quem não está preparado, quando termina o mandato no dia 31 de dezembro, no outro dia o teu telefone não toca mais, cara. E pensa que até o dia 31 tem 200 ligações por dia. E no outro, tanto é que tem ex-prefeito que o cara precisa fazer terapia, fica louco mesmo. Olha porque, e, cara, isso aí, quando ele contou isso, é exatamente a mesma analogia que você acabou de fazer. Falou, meu, não deslumbre, porque você está prefeito, né? Você está ocupando aquele espaço, não aquele espaço é seu. Você vai ficar um tempo ali. Né? Não, exato. Isso é saudável pessoalmente, mas é importante profissionalmente. Você manter também uma certa distância, de você entender que você está ali com uma visão crítica no bom sentido, olhando Sim. aquilo para reportar da melhor maneira. Você está ali, você é o enviado do teu leitor àqueles lugares, né? Sim, sim. Então, se eu estou na Flip, por exemplo, como a Piauí é uma revista que tem muito a ver, porque fala uma referência ali, jornalismo literário. Eu estou ali como jornalista, querendo trazer as melhores informações para o meu leitor. Eu não preciso ser amigo do escritor que está lá, entendeu? Sim. Então são coisas diferentes. Você tem que ter os seus amigos, a sua vida, os seus interesses. Por exemplo, eu não estou mais na moda, mas eu continuo vendo coisas, consumindo, Claro. porque é do meu interesse. Mas assim, se eu for amanhã para trabalhar com esporte, por exemplo, também espero manter o mesmo distanciamento. Daniel, e na Piauí, como acabamos de comentar, né, outro mundo também, e recentemente a Piauí no cenário nacional, por causa da questão da política, né? O que é isso internamente? Quando crava uma matéria dessa, fala, cara, entramos no trend a partir da Piauí, né? Isso é muito legal, pelo seguinte, num mundo tão difuso, de tantos interesses, a Piauí é um veículo muito lido de fatos. Quando você escreve para quem está lendo. Pode parecer óbvio, mas hoje em dia não é. 2026 isso não é óbvio. Você pode fazer um conteúdo que não vai dar em nada. Tal. Nem todo conteúdo ganha um alcance gigantesco. Tem alguns exemplos. A matéria sobre a CBF, que o Alain de Abreu apurou há cerca de um ano, teve uma dimensão muito grande, uma repercussão enorme. A primeira grande reportagem sobre o Banco Master, que mostrou o Banco Master, foi da consultora de eggs feita na Piauí. E aí os outros veículos do mainstream já começam a matéria falando, né? Conforme a Piauí. Conforme a Piauí, ou seja, agora, é trend. É muito bom quando isso acontece, mas isso a gente não controla. O que você controla? Que a matéria vai ser correta, que ela vai ser relevante, que ela vai estar bem checada. Isso você controla. Eu, pelo menos, não edito uma reportagem pensando nisso. Isso aqui vai todo mundo... Eu quero que a reportagem seja correta, esteja bem consistente, aborde bem os ângulos. Também ali a gente não pede outro lado com afobação, o outro lado tem tempo, não é um outro lado burocrático. Fala aí o que você tem para dizer. Não, é um outro lado, vamos conversar, você tem... Porque as coisas às vezes elas são mais complexas do que a internet gostaria, né? Sim. Geralmente são. Daniel, e você é especialista em inovação também, né? E cuida disso também na Piauí, mas no geral, como é que você vê tudo que está acontecendo
o Deus da história toda viraram os números, quantos views você tem, quantos seguidores, né? Como é que você vê tudo isso no mercado da comunicação mesmo? É claro que o nosso cliente aqui é a mesma coisa, assim, pô, não está entrando lead, não está aquela maluquice, né? A gente tem que cuidar de performar para vender, ter o lead, mas se é o cliente que está cuidando também, que a gente está cuidando de marca, eu estou construindo a marca aqui. E é muito difícil do nosso lado explicar isso para o cliente. Falar, ó, uma coisa a gente vai vender, fica tranquilo, os números vão acontecer. Mas para construir marca não acontece da manhã, né? Como é que você vê isso tudo? Como é que os números são para vocês? É claro que você já contou que lá não é o Deus da coisa, mas como é que você vê isso no mercado da comunicação mesmo? Teu olhar como especialista em inovação, está no mainstream, está nos grandes veículos, como é que você vê isso nesse mercado todo que a gente vive? No jornalismo especificamente, tem muita métrica que precisa ser olhada de um jeito diferente. Sim. E eu acho que tem muita gente demorando para fazer isso. Um exemplo, audiência de site. Cara, é uma coisa que está ladeira abaixo, porque grande parte das pessoas migraram para vídeo. O Google já te dá grande parte das buscas, não resulta em clique nenhum, porque o Gemini ele já responde para você o que é preciso. Com a inteligência artificial, o teu conteúdo ele é copiado em série, então a chance de você estar falando uma coisa, um dado mais rápido, tipo que horas vai ser o jogo, onde assistir o jogo do Palmeiras, esse tipo de coisa, ele é muito menor, porque a tua concorrência é gigante. Então, muitas métricas que eram muito relevantes, inclusive para mim, em veículos onde eu trabalhei, sei lá, 7 anos atrás, hoje em dia para mim não fazem mais muito sentido. Você tem coisas que não são tão novas que eu acho que fazem cada vez mais sentido, por exemplo, o senso de comunidade. Então, você criar aquela comunidade... O mercado tem falado muito disso, né? Os visionários que falam tendência, eles têm falado muito de comunidade. Como é que você vê? Então, só aproveitando para apimentar a tua resposta. Isso faz muito sentido, porque você ter aquele público mais fiel, que está sempre com você, e esse público leva a reportagem mais longe. Então, vou te dar um exemplo. A reportagem do Banco Master, que eu citei aqui. Nem todo mundo que se interessa pelo assunto, lê já a Piauí. Só que o público mais fiel da Piauí amplifica aquele conteúdo e ele é levado até pessoas que não estariam na nossa comunidade. Então, essa comunidade de leitores mais assídua, mais fiel, mais interessada, que confia no que você faz, ela é, hoje em dia, mais importante ainda porque ela é um veículo em si. Sim. No momento em que a gente tem menos canal de distribuição. Eu lembro de fazer recordes grandes quando eu trabalhava no digital da Veja, e o Facebook era um canhão de audiência. Sim. Hoje em dia é muito pequeno. O Instagram não distribui link, só nos stories, nunca foi relevante, mas o Twitter morreu como distribuição de audiência, praticamente, né? Sim. Pode ter uma exceção ou outra. E o orgânico do Google está cada vez pior, então você tem que criar a sua audiência. Agora, criar a sua audiência não é só você falar, minha home tem que ter muita audiência, mas você tem que ter leitores que gostam de você, que sabem que procurar o teu conteúdo, buscar o teu conteúdo. E se você olhar só a audiência, minuto a minuto, detalhe a detalhe, fizesse muita diferença, a Rede TV hoje teria mais audiência que a Globo, né? Sim. Você tem que dar um certo tempo de maturação das coisas. Eu vejo na Piauí, tem muita reportagem que eu publico sabendo que ela vai chegar a menos gente, mas ela é muito relevante para um público, para um nicho. E você comentou que a Piauí tem esse leitor que é fiel mesmo, né? E eu penso, é um sentimento que eu tenho, que a Piauí tem uma fortaleza na comunidade dela, né? Porque assim, eu converso com pessoas que são leitores. Eu tenho um grande amigo aqui que é leitor assíduo, o Anselmo. Eu sempre comento de alguma coisa, cara, puta, é foda, a Piauí é foda, tal. Então o cara vira lover da Piauí, né? Por causa do senso de comunidade. Não, isso é uma delícia, assim, isso é muito gostoso. Então, e se vocês sentem lá, tipo, na editoria, lá tá sentado todo mundo na redação e tal, a gente tem sente. esse sentimento. Isso não quer dizer trabalhar para agradar, mas trabalhar para ser justo. Acho que isso é que fica, né? No longo prazo é o que fica. Então, recentemente o Eduardo Escorel, né, grande montador de cinema, que é nosso colunista, fez um texto
criticando o agente secreto. O nosso público, em geral, gostou do agente secreto, torce pelo agente secreto. Então você tem momentos em que você não é trabalhar para agradar, mas é trabalhar para ser justo, profundo, correto. Sim. Isso é o que vale. Mas a gente sente esse carinho quando tem. Eu sou curador do Festival de Jornalismo, né? Sim. Poxa, quando tem, há muita gente querendo participar, e isso é uma delícia, é muito gostoso de ver. Que legal. Daniel, indo já para o final da nossa conversa aqui, desse mais esse MC Prosa, conta um pouquinho do seu livro, né? E convida as pessoas para assinar a Piauí também. Então, assim, como é que foi construir esse material? Você já tinha tido uma experiência de ter essa redação mesmo, de escrever e tal? Como é que foi isso? Meu livro foi o seguinte, eu fiz um MBA em inovação. Sim. E a gente estudava muito, eu ingressei em 2018 e concluí em 2020. A gente estudava muito cases lá de fora. A Uber, a Netflix, então se falava muito sobre inovação do mundo todo. Teve um dia que o professor levou na aula as empresas brasileiras que eram mais inovadoras, que já tinham virado unicórnios, né? Sim. Unicórnio é uma startup que tem um valor de mercado de mais de $1 bilhão. E os primeiros foram a 99 Táxi, o Nubank. E eu comecei a olhar aquilo e falei, cara, olha só, inovação brasileira. E fui pesquisar aquilo meio por curiosidade, eu trabalhava na Veja na época e quis visitar a Log, que era uma empresa que não era um unicórnio ainda, mas era uma empresa muito inovadora. Empresa de logística. Eu não sei se em Assis ela opera, mas em São Paulo... Acho que sim. Você quer mandar uma coisa para alguém? E aí descobri que essa empresa ia virar unicórnio. Ia ser unicórnio. E dei essa nota no site e vi que aquilo foi uma audiência muito grande, a época das grandes audiências. A gente postou lá no Facebook, foi longe. E falei, cara, olha que interessante isso, porque você tem inovação feita no Brasil, empresas crescendo no Brasil. E eu fui também percebendo, lendo a respeito, que existia um jeito meio de inovação brasileira que era diferente do Vale do Silício. E aí eu pensei, pô, isso dá um livro. E eu pedi para deixar a Veja, né, depois de quase 9 anos, para entrar num sabático e escrever o livro. Que legal. E aí fiquei mergulhado, foi uma experiência deliciosa. Eu não tinha informação que você tinha saído para construir. Eu achei que você tinha feito paralelo. Achei que não ia dar, eu estava querendo, mas daí planos, como deve ter acontecido com a nova MCP também, aqueles planos que a gente fazia sem saber que existiria uma pandemia, né? Então eu planejei ficar 1 ano fazendo o livro, concluindo o livro e estudando fora também. Legal. Aí veio a pandemia mas o livro eu fiz. Entreguei o livro, lancei ele na pandemia, não teve noite de autógrafo, não teve aquele chopp que eu esperava ali com os amigos, mas foi uma experiência muito legal, assim, eu entrevistei muita gente, muitos criadores de empresas, startups brasileiras, e gente de todas as pontas, né, do CEO aos entregadores, funcionários, e adorei fazer, foi uma ótima experiência. Que massa, que massa. Daniel, a gente agradece demais tua disponibilidade, teu tempo. Peguei você de férias, né? Que você estava visitando a família em Assis, e pra gente foi uma alegria muito grande. Porque é sempre muito rico. A gente fala hoje de comunidade, no nosso caso a gente brinca aqui que são as bolhas. A bolha da galera que consome as coisas da MCP, a gente está juntando com a sua bolha lá, boa. Com o seu mundo lá, né? Talvez algumas pessoas que já te seguem pela revista ou que são amigos. Enturmar as comunidades. Exatamente. Então é isso, vamos enturmar as comunidades com um papo como esse. Qual a mensagem que você deixa final? E mais uma vez a gente agradece a tua visita aqui. Gil, acho que o que eu acho importante, aí vale para a Piauí e para outros veículos, é o seguinte: a imprensa ela tem uma importância hoje ampliada em relação ao que ela sempre teve, né? A gente está num momento de muitas ameaças democráticas, né? Inclusive tem inteligência artificial que a gente não sabe muito como é que vai ser usado e onde vai dar. Você assinar um veículo de imprensa, você seja brasileiro, estrangeiro, regional, em que você acredita, é um grande impulso para que esse trabalho seja feito. Esse trabalho custa dinheiro. Essa reflexão que eu deixo e te agradeço por esse papo. Para a gente é sempre uma honra estar aqui. Obrigado mais uma vez. Valeu. É isso aí.